Ok, agora nós vamos configurar o Forte Client, beleza? Essa será a página inicial, quando você abrir o Forte Client. Se não abrir essa página, você vem aqui na última opção, System Settings, ok? E depois de clicar nele, vem em MS Settings, beleza? Feito isso, essa será a tela. Aqui em Listen on IP, o que você vai fazer? Você vai apertar nessa setinha aqui para baixo, tá? E vai estar listado o seu IP. E você vai apertar nele, vai ficar o seu IP aqui. Vamos descer mais um pouco. Aqui em Forte Client Download URL, mesma coisa. Você vai apertar a setinha para baixo, vai estar listado o seu IP. Vai apertar no seu IP, vai ficar aparecendo aqui o seu IP. Nós vamos continuar descendo. E aqui nós temos o Forte Client Telemetry Connection Key. O que é isso? Quando você for ativar o Forte Client, ele vai pedir uma senha, tá? Aqui você vai colocar uma senha segura, daquele mesmo molde das senhas que nós já temos conversado antes, uma senha grande, que você não vai se lembrar dela. Você vai anotar e guardar essa senha, ou se você tiver padronizado uma senha para tudo, vai colocar essa senha aqui, beleza? Eu vou colocar uma senha aqui agora. Ok, feitos os procedimentos, você vai apertar em Save, beleza? Pronto, aqui acabou. Nós vamos agora em Endpoint Profiles, Web Filter. Agora, vemos em Default, Edit. Beleza. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em Web Filter Profile, vamos ativar. Agora, nós vamos em XML, Yes. Aqui nós vamos em Edit, aqui. Beleza. Feito, estando nessa tela, nós vamos voltar lá no nosso navegador. Vamos vir aqui no Windows, no Forte Client, no Spoiler. E vamos baixar essa configuração aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ter uma parte que a gente pode clicar. E temos essa configuração aqui. Na verdade não vai baixar, né? Nós vamos ver essa configuração aqui. Você vai apertar aqui em algum lugar, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Voltamos no Forte Client. Do lado direito, você vai apertar Ctrl A para selecionar tudo, vai apagar tudo e vai apertar Ctrl V. E ele vai colar aquela configuração ali. Você vai vir cá e vai apertar Save, tá? Todas as alterações aqui você tem que depois apertar Save. Pronto, feito isso, a gente vai voltar, aperta em Web Filter de novo. Default, Edit. Beleza. A configuração está pronta. Essa configuração aqui, ela é para quem tem vício em pornografia. Se não for esse o seu caso, ou se for esse e mais outra coisa, como que funciona o Forte Client? Ele bloqueia palavras e sites, tá bom? Então, palavras que aparecem aqui no endereço do site, elas serão bloqueadas. Então, por exemplo, se eu digitar no Forte Client essa palavra mine, essa página será bloqueada. Por quê? Porque tem a palavra mine. Ou se digitarmos a raiz do site, ou seja, de fato, o site, ele vai bloquear não apenas se tentarmos entrar no site, mas se também tentarmos entrar em algum diretório do site, como por exemplo, o site /John889 também será bloqueado, e será bloqueado, por exemplo, essa página, todos esses diretórios aqui. Então, se eu colocar apenas esse site, tudo que vier depois também será bloqueado. Ok, dito isso, voltemos ao Forte Client, que eu vou explicar como que você vai inserir o site ou as palavras que você quer que o Forte Client bloqueie nos seus navegadores. Aqui a ideia é muito simples. Se tiver o ícone verde, é porque é uma exceção, é permitido esse site. Se tiver vermelho, é porque será bloqueado a palavra. Aqui nós temos as 3 regras que o Forte Client usa, ok? Esse AA quer dizer que ele vai bloquear do jeito que você escreveu. Usa-se isso
mais para site. Então, por exemplo, vou criar aqui, quando eu aperto mais aqui do lado, eu crio uma regra, tá certo? Se eu quiser excluir essa regra, eu aperto na lixeirinha. Aqui do lado aparece as três formas, as três regras que estão explicadas aqui em cima, certo? Então, por exemplo, vamos usar essa primeira regra aqui, que é o asão azinho simple. Essa daqui. Isso aqui funcionaria para caso eu colocar o nome só de sites, como por exemplo www.facebook.com. Ok, isso serve para bloquear sites, tá bom? O azinho e o azão, porque você não tem nada, é só o nome do site que colocou aqui que ele bloqueia. Beleza. Agora vamos para a segunda regra, que é o wildcard, ou como diria a ideia aqui é como se fosse carta coringa, tá certo? Que é o seguinte: vamos supor que eu quero bloquear uma palavra, como por exemplo a palavra casa, tá bom? Só que eu quero bloquear a palavra casa A, casa B, casa C, todas as variáveis da palavra casa, de A a Z, por exemplo, para mim não ter que ficar abrindo uma regra aqui, casa A, depois outra, casa B, depois casa C, depois... Não, sabe o que eu faço? Eu venho cá e coloco uma interrogação. Então, casa mais a interrogaçãozinha vai bloquear casa A, casa B, casa C, casa D, todas essas variáveis que têm apenas uma letra após casa. Se eu quiser bloquear casa AB, casa BC, casa CD com duas letras depois da palavra casa, eu vou colocar duas interrogações. Se eu quiser 3 letras depois da palavra casa, 3 interrogações. Espero que tenha ficado claro essa regra aqui, tá bom? Agora, se eu quiser bloquear números, eu não uso a interrogação, eu uso a estrela, tá bom? Se eu quiser casa 1, casa 2, casa 3, quiser casa 12, casa 13, casa 14, eu coloco 2 estrelinhas, beleza? Agora, a última expressão, e que é aqui, você vai perceber aqui no FortiClient que é mais usada, que a regra de fato é a melhor para se usar, essa última que eles chamam de regular expression. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero bloquear todas as palavras, todas as frases, quer dizer, todos os sites, na verdade, todos os endereços de site que tenham, por exemplo, a palavra casa. Então, imagine que eu tenho um site que se chama www.casaaqui.com, mas eu também quero bloquear os sites que chamam, por exemplo, www.aqui é a minha casa, ou também aqueles que chamam a casa é nossa. Quero bloquear todas as variações da palavra casa. Como é que eu faço isso? É simples. Ou então, até mesmo sites que não tem a palavra casa no nome, mas um dos diretórios aparece a palavra casa. Em uma das variações do endereço do site lá em cima aparece a palavra casa. Como é que eu faço? É simples. Eu coloco ponto, estelinha, palavra casa, ponto, estelinha. O que que significa? Ponto, estelinha significa qualquer palavra que vem antes ou qualquer palavra que vem depois. Então, independente do tamanho do endereço do site, se aparecer a palavra casa, ele vai bloquear, beleza? Então, é assim que ocorre o funcionamento dos bloqueios no FortiClient. Então, vamos supor, por exemplo, que eu sou viciado em jogos. Como é que eu posso bloquear as páginas de jogos? Eu posso vir cá, colocar ponto estrela, jogos, ponto estrela. Ou então, por exemplo, games, tá certo? Então você pensa aí as variações de palavras que podem aparecer no endereço do site e coloque elas aqui, e eu recomendo usar o ponto estrela, se for para fazer um bloqueio mais amplo, tá certo? E realmente mais eficiente, beleza? E lembrando que após você usar o ponto estrela, você tem que vir aqui do lado e colocar regular expression, ok? Você tem que colocar a regra aqui conforme que você usar aqui, porque senão não vai funcionar. Feito isso, você vai apertar Save para salvar essa configuração. E nós vamos agora para o System Settings, ainda no Endpoint Profiles, tá bom? Vamos aqui, apertar no Default, Edit, beleza. Aqui, ó,
é uma parte importante. Você vai achar a página assim. Você vai vir aqui em Require Password to Disconnect, ou seja, para desconectar o FortiClient, ele vai pedir um password. A gente vai configurar para ele pedir um password. Então você vai ativar e vai colocar uma senha aqui, tá bom? Eu vou colocar uma senha aqui. Essa senha aqui é igual aquela senha que a gente tem conversado. Tem que ser uma senha grande, que você não vai lembrar. Vai anotar essa senha para depois a gente salvar ela da forma apropriada. Beleza? Porque essa senha aqui é para você desabilitar o FortiClient. Então ela é a mais importante que tem. Ok, colocado a senha, você vai apertar aqui em salvar as configurações e no FortiClient acabou. Nós podemos já até fechar o FortiClient. Agora nós vamos instalar, nós vamos configurar o FortiClient azul. Vamos clicar aqui nele 2 vezes. E aqui, nesse espaço, nós vamos colocar o IP da máquina, tá? Do PC. Ah, eu não sei o IP da minha máquina. É simples. É só você vir aqui no FortiClient, abre ele, entra aqui em System Settings, ok? MS Settings, e aonde a gente falou que ia aparecer seu IP, você olha lá o seu IP, tá bom? Vem aqui e coloca aquele IP que aparece lá. Depois que você colocar o seu IP aqui, você vai apertar conectar. Apertando em conectar, vai aparecer essa telinha, você vai apertar em aceitar. Em seguida aparecerá essa tela para você colocar aquela primeira senha que nós criamos quando entramos na configuração do FortiClient, tá bom? Vou colocar essa senha aqui, eu aperto OK. E pronto, o FortiClient está conectado. Caso você aperte OK e apareça uma tarja vermelha embaixo e não conecte, como aconteceu aqui agora, eu vou estar deixando no link da descrição desse vídeo a instalação do FortiClient azulzinho anterior a essa que está disponível no site, porque por algum motivo a que está disponível no site, que é a mais atual, ela tem apresentado alguns problemas. A anterior não apresenta problemas, ela está funcionando 100%, tá bom? Então se der problema no seu, baixe a que está no link aqui abaixo, que vai dar certo, beleza?